pessoal, eu sou o Kaique, competidor da equipe Unimente. Hoje nós vamos compartilhar com vocês um grande passo que nós demos no nosso desenvolvimento na robótica. Somos uma equipe que compete no torneio FLL, First Lego League, uma competição internacional de robótica, que desafia jovens de 9 a 15 anos a resolverem problemas reais, utilizando a metodologia STEAM. Muitas pessoas acreditam que a robótica tem a ver apenas com robôs, mas não é bem assim. Na FLL, criamos soluções inovadoras para resolver problemas reais. Na temporada 25-26, Unearthed, o foco é a arqueologia. As equipes são desafiadas a resolver problemas que os arqueólogos enfrentam no seu dia a dia. E para iniciar nosso projeto, nós fomos atrás de problemáticas vivenciadas pelos arqueólogos. Realizamos pesquisas de campo e reuniões online com diversos profissionais, com o objetivo de compreender suas experiências e rotinas. A partir desse processo, conseguimos identificar uma dificuldade que realmente impacta o trabalho deles, mantendo o foco em resolver um problema concreto. Após analisar todas as problemáticas citadas, realizamos pesquisas em artigos, livros, reportagens e jornais e chegamos ao desafio central, a dificuldade do transporte de artefatos. Durante nossa visita à Superintendência do IFAM no Maranhão, pudemos observar essa problemática na prática. Em conversa com o arqueólogo Cleberson Carlos, ele nos apresentou diversos artefatos, especialmente biofatos, que haviam sofrido danos durante o transporte. A maioria desses danos foi causada por impactos, mas também observamos prejuízos decorrentes de mudanças de temperatura e umidade. Artefatos frágeis, quando ficam vulneráveis a mudanças de temperatura e umidade, sofrem danos irreversíveis, comprometendo a história do passado. Com isso, definimos a nossa pergunta norteadora: como reduzir os danos em artefatos durante o transporte? Para buscar uma solução, reunimos a equipe e começamos a planejar tudo que o nosso projeto precisaria ter, observando inspirações e definindo elementos essenciais para o desenvolvimento da solução. Em seguida, criamos o nosso primeiro protótipo em desenho, um modelo simples que ilustra os sistemas principais do projeto. Desenho aprovado, avançamos para a modelagem 3D com a ajuda do Vitor Hugo da Refim 3D.
Fizemos a caixa utilizando acrílico e MDF e finalizamos a parte elétrica com o engenheiro elétrico Diogo Dantas. Assim, nasceu nosso Rock Safe. Imagine só um sistema totalmente inovador, capaz de proteger os artefatos contra o dano, com um mecanismo giroscópio que mantém toda a sua estrutura estabilizada, enquanto monitora a umidade e controla a temperatura. Cara, a parte de cima do Rock Safe é uma cápsula de acrílico, sabe? Ela é climatizada e equipada com sensores de temperatura e umidade e um termômetro digital. Dá pra ver tudo o que acontece em tempo real. Após chegar em nosso protótipo final, começamos as phases de testagem. Iniciamos com artefatos frágeis, fictícios, observando ao máximo se o sistema de giroscópio seria eficiente. Conversões de nosso projeto em diferentes tamanhos. Testamos com movimentos manuais e também em veículos, simulando ao máximo a realidade. Tudo funcionando, levamos para a testagem, para testar com artefatos reais, com a segurança de que daria tudo certo. Então fomos até o Centro de Pesquisas de História Natural e Arqueologia do Maranhão. Lá o arqueólogo Deusdedé de Carneiro nos deu a oportunidade de utilizar biofatos, colocando em prática tanto o sistema de giroscópio quanto o sistema de temperatura e umidade, e os resultados foram um sucesso. Para a validação do projeto, fomos até o órgão de preservação do patrimônio. Lá, a arqueóloga Sara Santana contou que o projeto é uma excelente inovação para a arqueologia e comprovou sua eficiência, confiando tanto nele que nos propôs ir até o sítio arqueológico Sambaqui Panacoatira. Claro que aceitamos o desafio. Podem ir arrumando seus equipamentos, eu já venho. E a outra coisa, aqui com segurança, aqui, ó. A equipe de vocês, tudo isso são os extratos do sítio arqueológico. Nós do IFAM já autorizamos. Aqui foi tirado esqueletos lá adiante. Aqui, gente, olha, esse sítio ele é tão grande que ele adentra essa propriedade. Só que você não... Para baixo a gente tem mais ou menos uns 2 metros ainda de profundidade de estratigrafia. O material arqueológico você já começa a ver. Tudo isso são restos de vasilhas. E esqueletos a gente já tem a mais ou menos 2 metros. Ali foram tirados 2 esqueletos. Pode ser? Eu preciso de alguma das meninas que fiquem com o GPS. O GPS ele vai dar o local exato da onde a gente vai tirar a amostra, tá certo? Uma anota e a outra marca o GPS. Você vai marcar, você vai aqui nesse botão marcar, que ele vai dar o UTM exatamente da onde a gente vai se posicionar para a amostra. O 23 você não precisa dizer que é a zona a gente está no Maranhão, não varia. Mas você vai dizer a ela, por exemplo, em cada 2 números, oeste e norte, 0606 505, 9720 170. Mas quando a gente for para ali, esse número vai mudar. Você vai apertar marque de novo, este e norte, tá bom? Entendeu? Marque norte, este, de 2 em 2, horizontal, cada um tem 7 números, se você notar. Então você vai se posicionar ali, a menina da prancheta também vai se posicionar ali. Eu estou tentando deixar um espaçozinho mais reto e de maneira mais limpa, para a gente pegar um solo sem estar comprometido. Pode botar força.
tem tanta profundidade. Cuidado, é um artefato. Vai trabalhar junto com ele, em conjunto aí para tirar o máximo e com integridade. Então, você vai colocar aqui e já vai levar para o carro, já vai posicionar lá com o carro com o motorista, tá certo? Nós estamos aqui com a arqueóloga e ela vai falar um pouquinho mais do que ela achou do nosso projeto e se apresentar também. Então, meu nome é Sara Santana, sou arqueóloga do IFAM, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu sou formada na Universidade Federal de Sergipe e sou mestranda em Patrimônio Cultural, né? E hoje a gente está aqui fazendo essa colaboração com a equipe do SESI. A gente está em um sítio real, no sítio Sambaqui da Panacoatira, e a gente fez coletas de maneiras controladas, com todas as informações que são adequadas, né? E a gente vai usar o material desenvolvido, o equipamento desenvolvido pela equipe para o transporte, né? Essa caixa, eu achei ela de uma genialidade, porque a gente precisa que o material ele seja transportado da maneira mais adequada, na temperatura certa e que chegue íntegro ao seu local de destino. Então, acho que é uma grande contribuição que a equipe deu para a arqueologia. Quero parabenizar a essa equipe aqui que representa bem o Maranhão nessa final. O Rocking Safe realizou o transporte do artefato do sítio Sambaqui Panacoatira até a superintendência do IFAM no Maranhão, sendo uma distância de 35 km e um percurso que durou 1 hora e 7 minutos. Com muita pesquisa, colaboração, prototipagem e dedicação, conseguimos desenvolver uma solução que realmente vai impactar no trabalho dos arqueólogos. Porque preservar o passado